A Era Heróica, o que é isso? Isso aqui foi um reboot? Isso aqui foi uma reformulação? O que foi isso aqui? Vamos ver agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho Era Heróica. Você, talvez que está acompanhando ou já esteve acompanhando, se você já leu isso aqui, você talvez nem se lembra mais que uma vez existia esse selinho aqui, a Era Heróica, que parecia que era uma nova fase da Marvel. O que é isso? Na verdade, isso aqui foi zerada a numeração de alguns títulos e foram reformulados alguns personagens. Mais especificamente, alguns relacionados aos Vingadores e tudo mais, tá? Isso aqui vem logo na sequência do Cerco, então ao final ali da era do Reinado Sombrio, né? Que o Reinado Sombrio dá para se dizer que é uma fase. Então, a Era Heróica, ela é a resposta ao Reinado Sombrio. Acabou o Reinado Sombrio, entrou a Era Heróica. Entendes? Então, dá uma reformulada em alguns dos personagens. Então, vamos dar uma olhadinha agora em quais que são as reformulações e o que nós temos aqui. Então, vou mostrar para vocês as edições que eu tenho, que no caso é dos Vingadores e seus amiguinhos, né? Para começar, Vingadores. Ainda vai ter as duas equipes de Vingadores aqui na edição dos Vingadores em si. Tá? Apesar de que aqui tem algumas outras historinhas aqui, né? Nessa edição. O importante é aqui no final. Nós temos essa história aqui, que é uma história que envolve o Kang, envolve o Tron, envolve diversos personagens. E daí vai se formar uma equipe dos Vingadores a partir do momento em que acaba o cerco. Daí o Steve Rogers, que no caso não é mais o Capitão América, ele resolve fazer uma formação bem específica aqui com o que tem de melhor nos Vingadores. E é basicamente essa formação aqui, tá? Tem o Thor, o Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, Mulher-Aranha, Homem de Ferro. É basicamente esses caras aqui, depois vai entrar uns outros personagens, como o Hulk Vermelho, como o Protetor, né, que é o Novar e tal. Enfim, é desenhada pelo John Romita Jr., né, não tá assim um desenho maravilhoso aqui, mas enfim, é o reinício de Vingadores. Novos Vingadores é na edição 92 que começa, que também tem a mesma coisa, tá? Também vai reiniciar e vai fazer uma nova formação da equipe. No caso aqui, essa equipe ela vai ser liderada pelo Luke Cage, mas todo mundo tem que responder pro Steve Rogers, daí o Steve Rogers bota na equipe a Victoria Hand, que ela trabalhava pro Norman antes, enfim, ele diz que tem que dar uma segunda chance para ela. Então, a formação dos Novos Vingadores, por mais bizarro que pareça, também tem o Wolverine, também tem o Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha, mas o mais legal é que tem o Coisa na equipe. Aí, então, essa equipe aqui ela vai se formando, tem a Arpia também, enfim, são diversos personagens aí que fazem parte da equipe aqui. Acho que tem a melhor imagem aqui que mostra os personagens, que é o Coisa, o Punho de Ferro, a Arpia, Wolverine, Homem-Aranha, o Gavião Arqueiro, o Luke Cage e a Jessica Jones. Depois também vai entrar uns outros personagens aí, tá? Isso aqui é Vingadores. Mais outra equipe de Vingadores, no caso, Academia de Vingadores. Daí são todos personagens novos. Vai falar um pouco sobre a origem deles, tá? Começa aqui em Vingadores, mas aí depois, em várias ocasiões, vai ter arcos em Avante Vingadores, tá? Daí já é na sequência. Tá? Aqui, como vocês podem ver, já tem o Protetor entrando aqui para a equipe de Vingadores, mas enfim. Tá? Então são esses aqui alguns títulos da Era Heróica. Depois, nós temos aqui do Homem de Ferro e Thor. No caso, não tem assim uma reviravolta muito grande aqui para esses dois personagens, tá? Apesar deles estarem aqui como Era Heróica,
eu não vou dizer que eles sofreram um soft reboot aqui nesse momento. Eles vão sofrer mais adiante isso aí, tá? Então, apesar de ser de era heróica, Homem de Ferro e Thor não tem nada de novo, de reboot, de numeração, etc. Aqui, em Capitão América, nós temos o Capitão América e os Vingadores Secretos. Os Vingadores Secretos, sim, é um novo grupo, tá? É escrito pelo Ed Brubaker, e daí tem a mesma vibe de espionagem do próprio título, né? Das próprias edições escritas pelo Brubaker em Capitão América. Daí aqui eles vão fazer várias missões assim mais secretas e tal, tem o desenho do Mike Deodato, e aqui tá a formação, tá? É o Jim Rhodes, né, a máquina de combate, temos a Viúva Negra, temos o Cavaleiro da Lua, o Homem-Formiga Scott Grady, o Fera, a Valkyria e o Steve Rogers. E tem a Sharon Carter também. Também aqui vai ter alguns personagens diferentes em algumas edições e tudo mais. Tá? Aqui no caso, nessa aqui, eles vão se encontrar e depois até combater o Nova. Aqui no caso eles estão vendo umas conspirações da Hydra e etc. Enfim, aqui nessa edição aqui é esses Vingadores Secretos que é novo. Capitão América continua igual que nem estava antes. Não tem reboot nenhum, nem Guerreiros Secretos, que é outra história que faz parte aqui deste mix. E aqui eu tenho outras histórias que também são da era heróica, só para citar. Então nós temos esse aqui que é do Steve Rogers, o Super Soldado. É uma minissérie fechada aqui dentro, só para explicar que o Steve Rogers agora ele é esse super soldado, ele é o novo responsável pela SHIELD, etc. Aí vai mostrar um pouco dessa nova posição dele, tá? Então é uma minissérie só para mostrar isso. E aqui tem uma minissérie que até saiu encadernado, que daí eu posso explicar mais sobre ela, que é Os Vingadores Primordiais, que é justamente para reunir, fortificar essa amizade entre os três personagens principais dos Vingadores, que é o Capitão América, o Steve Rogers, o Homem de Ferro, Tony Stark, e o Thor. Tá? Então, era heróica, vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. É um soft reboot, no caso do Homem de Ferro, então praticamente não tem. Tem uma historinha aqui que já saiu em Marvel Essenciais. Se vocês querem, eu posso trazer alguma coisa específica sobre isso, então comenta. Se você quer Vingadores Primordiais aqui, né, falar um pouco mais sobre esse arco, comenta aí, o pessoal posso trazer. Esse aqui é um quadrinho, então, como eu falei, que é também do Ed Brubaker, que é com o Steve Rogers. Esse quadrinho aqui, eu acho que não saiu em Marvel Deluxe, não tenho certeza agora, mas tenho quase certeza absoluta de que esse quadrinho não saiu ali. Os Vingadores Secretos aqui, que é esse grupo aqui, também saiu só na Salvat, depois não saiu mais. Caberia um encadernado dele, porém não sei se vem, porque isso aqui é dentro da era heróica, né? O pessoal tá fazendo republicações de nova Marvel. Isso aqui seria praticamente Marvel Deluxe, então não sei. Se saísse os nossos amigos aqui, os Vingadores Secretos, eu acho que é um quadrinho interessante, tá? Eu gosto desse quadrinho aqui, dentro da era heróica, é um que se vale por si, tá? Vingadores e Novos Vingadores já saiu em Marvel Deluxe. Acredito que são duas fases legais, assim, não é tão espetacular quanto em outros momentos, né? Acredito até que os Vingadores talvez tenham um pouquinho de coisas melhores, assim, mas os Novos Vingadores têm a arte do Stuart Immonen, que é bem melhor do que o Romitinha, né? Enfim, esses são alguns dos personagens que passaram pela Era Heróica. Tem outros títulos também que passaram por essa reformulação, justamente títulos que tinham influência do Norman Osborn. Então a Era Heróica é essa retomada, então, a momentos mais bonitinhos, enfim, a um quadrinho mais clássico no sentido de herói fazendo o bem. Essa nova fase, então, tem cerca de 126 edições, tá? E aqui daí inclui várias edições, como até a Jornada das Crianças, aquela lá dos Vingadores, que deu aquele burburinho lá aquela vez, né? Entre outros quadrinhos que passaram aí, foram publicados em diversas publicações aí da Panini, mas enfim, são cerca de 126 edições que fazem parte da Era Heróica.
Tem que ler tudo? Não. O que eu recomendo? Esses aqui que eu falei, eu acho que todos eles são legais, tá? E fora esses aqui que eu li, que eu acho legal, é os Thunderbolts do Jeff Parker. Os Thunderbolts, eles eram anteriormente filhotes do Norman, e quando que dá essa reformulação aqui da Era Heróica, os Thunderbolts passam a ser liderados pelo Luke Cage, e ele faz uma formação bem interessante, uma formação que eu achei bem legal, ver ela funcionando junto, que daí temos personagens como o Fantasma, que já era importante antes, tem a Rocha Lunar, também ela já era importante antes, ela segue na equipe, e daí tem a adição de alguns outros personagens como o Fanático, o Ossos Cruzados, entre outros aí, né, a Soprano mesmo, volta alguns personagens mais clássicos dos Thunderbolts, como a Soprano, o Max 5, o Consertador, que não me lembro qual que é o nome dele ali, certo? Mas enfim, os Thunderbolts, eu gostei, o Jeff Parker, ele não faz assim um quadrinho fora da curva, assim, espetacular, mas é um quadrinho muito bem feito, bem legal, bem divertido. Os Thunderbolts dele, dentro da Era Heróica, continuam sendo, que antes também eram escritos por ele, e daí aqui, quando acaba o Reinado Sombrio, ele continua escrevendo e em alto nível, dando uma reformulada geral na equipe. E fora isso, daí tem outros personagens, tem X-Men e tudo mais aí, são personagens que daí eu não li, não cheguei a acompanhar tanto, não tem nada assim que me salte aos olhos pra lhe dizer que você tem que acompanhar. Enfim, a Era Heróica foi um soft reboot, talvez uma reiniciação de vários personagens para quem não estava lendo, para quem queria começar a ler esses personagens, e daí tem muita coisa boa, tem muita coisa irrelevante, são 126 edições. Então vocês já imaginam que tem muita coisa que nem vale a pena ser citado. E se você tem algum quadrinho dessa Era Heróica para citar, comente. Comente aí que vai ser bem interessante. Próxima grande saga, Terra das Sombras. Terra das Sombras se passa logo depois, assim, do comecinho da Era Heróica. Tem o fechamento lá do Demolidor, líder do Tentáculo, que em breve estará aqui no gibizinho. E por isso que você tem que ativar o sininho. Deixa eu rimar. Falou? Valeu? Forte abraço e tchau!